Oi, meu povo, tudo bem com vocês de novo? Eu acho que eu já gravei, agora eu tô em dúvida se eu gravei ou não quando eu cheguei. Bom, se eu não tiver gravado, eu sou o Alexandre do canal Engenhando Tecnoideias, seja bem-vindo ao canal. Se você é novo, já se inscreve aí no canal, que é importante pro nosso crescimento, para você ver os próximos vídeos. E acabou a aula agora, eu acho que eu não gravei não, acabou a aula agora de cálculo 2, né? E nessa primeira aula, que é de fato a primeira aula de conteúdo, o professor fez uma revisão de integrais, né, que foi o último assunto que nós vimos no semestre passado, que foi cálculo 1. E aí ele fez uma revisão, né, meio que um resumo com as principais informações e as informações mais importantes para de lá. E aí esse resumo ele é bacana porque já traz novamente a familiaridade, né? Principalmente para quem tinha esquecido um pouco do assunto. Inclusive quando eu tava vindo no ônibus eu já tava vendo vídeo e isso é muito bacana. Tava vendo vídeo no YouTube porque daí eu já cheguei na aula afiado. Apesar de ter atrasado 30 minutos, mas quando eu cheguei já consegui interagir com o professor na aula. E isso foi muito bacana. Aí, diferente do semestre passado, nesse semestre o professor tem uma metodologia que me agrada muito, que é a metodologia de que ele explica o conteúdo, né, os teoremas e tudo mais, e na mesma aula ele já passa exercícios e resolve junto com a gente na sala, dá um tempo pra gente tentar resolver e resolve junto com a gente, e ele também passou exercício pra gente fazer em casa. Então, tipo, essa metodologia de fazer exercícios, de passar exercícios, no meu ponto de vista, é a melhor forma que eu consigo aprender de acordo com as minhas experiências das aulas anteriores. E acredito que vai dar tudo certo, eu consegui interagir bem, consegui entender o conteúdo mais ou menos, né? Mais para mais do que para menos, diferente das aulas do semestre passado. E aí quando chegar em casa ou quando tiver um tempo livre eu vou voltar a exercitar o exercício, né, e rever o conteúdo. Assim como também pegar como auxílio os vídeos no YouTube para conseguir continuar nessa familiarização. E agora eu vou ter aula de técnica de programação, é a primeira aula que eu vou ter de técnica de programação. A gente já encontrou o laboratório e estamos esperando o professor chegar. Inclusive todo mundo já entrou e aí todo mundo já tá indo lá, e aí agora eu tô indo pra lá, pra sala, pro laboratório de informática. Então a gente se vê daqui a pouco. Se eu não gravar depois da aula, logo quando eu sair, eu vou direto almoçar, e aí depois do almoço com certeza eu gravo pra vocês. Inclusive hoje à tarde eu tô livre, então a gente se vê daqui a pouquinho. Tchau! Oiê, estamos destruídos nessa primeira aula de técnica de programação. Meus pêsames. Também gostei da metodologia. O jeito que ele fala parece com o meu jeito de falar, né? Tipo assim, ele pensa e depois fala. Até afinar a voz. Né? Engraçado. Gostei também. Eu peguei a ementa e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E aí eu faço alguns comentários. Oi, Gabi! Ó a Gabi ali, ó. Oi, Gabi, vai aparecer no meu canal, viu? Pra dar ibope. Gabi famosa. Pois agora a gente vai almoçar na RU. São 11 horas, a aula acabou cedo porque foi só a apresentação da disciplina. E o RU nem abriu ainda, só abre 11h30. Mas já vamos pra lá pegar a fila pra gente almoçar cedo. Pois é, depois eu volto a gravar aqui pra vocês. Tchau. E aí, meu povo, será que a Stephanie vai pro samba? Acabamos de almoçar, como eu tinha dito pra vocês, né, que a gente tava indo almoçar. Agora é a hora da preguiça, eu tô com tanta preguiça, eu tô triste, com sono, com a voz embargada, sem nenhum sinal de motivação. Mas como eu não tenho aula agora à tarde, porque eu remanejei minha aula, que seria agora à tarde pra noite, eu vou procurar uma mesa com uma cadeira pra sentar e conseguir estudar.
E aí quando eu tiver a posto, eu volto aqui a gravar, tá? Então, tá já. Boa tarde, meu povo, tudo bem? Olha eu aqui de novo, já encontrei uma mesa, inclusive já tô com a mesa posta, como eu disse pra vocês, né? Tô aqui com os exercícios e as anotações que eu fiz hoje da aula de hoje. Na aula de cálculo 1 a gente só teve revisão, né, de integrais. E aí o professor só falou os temas principais, né? Por exemplo, a diferença entre integrais indefinidas e integrais definidas, conceituou, disse o que ela mede, né? O que ela calcula, e passou alguns exercícios, né? Inclusive eu vou mostrar aqui pra vocês as minhas baguncinhas, eu vou só virar a câmera. Aqui foi o exercício que o professor passou. Como eu disse pra vocês lá no começo do vídeo, ele passou o exercício na aula mesmo pra gente resolver, então isso é muito bacana. E esse exercício aqui, que tem 3 questões, né? Na verdade eu escrevi errado porque eu não tinha entendido o exercício, mas no próximo que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão conseguir entender o que eu tô querendo, o que eu anotei aqui, né? Ele passou esses 3 exercícios que você, para poder resolver a questão, você precisava encontrar esses números, né? Esses resultados finais, né? Resolvendo as integrais. E aí, quando você tivesse essas soluções, você ia comparar aqui, de acordo com os intervalos, né? Qual era o resultado de cada integral, né? E aí, em algumas delas, ficava mais complexa, porque você ia precisar 1 ou 2 resultados, ou subtrair algum dos resultados, ou somar um dos resultados. E essa atividade, ele deu um tempo pra gente tentar resolver. A gente tentou, né? Teve tempo ali pra errar, e algumas pessoas acertaram, inclusive. E para casa ele passou esse exercício, né? Depois de fazer a chamada, ele passou mais esse exercício, que é igual àquele lá, né? Ele dá aí alguns números, né? Alguns dados, e depois ele traz as questões, né? No caso aqui, a questão de item A e a questão de item B, né? E aqui é a fórmula. Aí você tem que resolver esses exercícios. Isso aqui é integral, tá? Parece um pouco complexo, mas é simples, né? Pelo menos a ideia é simples. E aí você precisa ter alguns conhecimentos básicos, né? Que são conhecimentos lá do ensino médio, né? Bom, eu comecei a resolver, mas eu tenho quase certeza que isso aqui tá sem pé e sem cabeça, então não considerem essas minhas anotações, tá? Por favor. E aí, quando eu tiver um tempo agora à tarde, por isso eu tô já finalizando o vídeo, porque provavelmente eu vou me dedicar a resolver esse exercício e estudar eletrônica digital, né, que foi a disciplina de ontem. Bom, e aí saindo daqui, eu tive aula de técnica de programação, e aí na aula de técnica de programação eu fiz diferente. Ao invés de anotar o que o professor ia falando aqui na minha prancheta, né, eu abri esse programa, que é o que eu uso, inclusive já dei dica pra vocês, que é o Microsoft To Do, não sei como é que fala, mas tá aqui o link, né, pra acessar no navegador, to-do.microsoft.com. Aí você consegue logar na sua área e aí ter acesso à sua agenda, né. E aí eu criei aqui um tópicozinho, como vocês conseguem ver, de técnica de programação. E essa primeira listinha aqui, eu chamei ela de apresentação da disciplina, que foi a primeira aula, né? E aí nessa apresentação eu anotei a biografia, né? E separei em tópicos, né? Aqui eu anotei a bibliografia, que são os livros que o professor vai usar para dar aula pra gente, a ementa, que são os assuntos que a gente vai estudar, as provas, que são detalhes sobre as provas, como é que vai ser aplicado a metodologia de cada prova. E nessa primeira aula ele deu o conceito de algoritmo, né? Então eu vou me organizar dessa forma para essa disciplina de técnica de programação. Se eu achar melhor essa forma do que a prancheta, né, aí eu já passo a aplicar nas outras disciplinas também e deixo aqui a prancheta de lado. Mas por enquanto é só um teste, tá? E aí basicamente foi isso. Eu vou virar a câmera de novo aqui pra vocês me verem. Bom, então foram essas as aulas que eu tive agora de manhã. Hoje é o que? Quarta-feira, né? E aí eu vou ter aula agora só à noite, porque
como eu falei pra vocês, eu troquei a minha disciplina, que seria agora à tarde, pra estudar com o pessoal de letras em inglês, que vai ser à noite. E como eu vou ter aula só à noite, eu vou ter um intervalo aí, né, no período da tarde, que é agora a partir de 2 horas até às 18h30. A minha aula vai começar às 18h30 e vai até às 22 horas. E nesse intervalo eu vou me dedicar a fazer o que eu faria à noite, né? Que seria gravar o vídeo para vocês, que finalizar a edição, deixar tudo pronto e estudar, né? Então eu vou dar uma antecipada aí o que acontecer à noite, né? As minhas impressões da aula da noite, como é que tá essa rotina, essa troca de horário. Eu vou gravar no vídeo de amanhã. E daí eu acredito que amanhã de manhã eu consigo já falar pra vocês, fazer a introdução do vídeo contando como é que foi essa aula, se eu não gravar nada à noite. Tá, então esse vídeo de hoje eu já vou encerrar por aqui agora à tarde. E tudo que acontecer à tarde que for relevante, vocês vão ver só no vídeo de amanhã, tá? Então se vocês gostaram do vídeo, deixem o joinha, que é importante pra mim, pro crescimento do canal. Se inscrevam no canal e ativem o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos, tá? E deixem comentários aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma curiosidade sobre esses assuntos, sobre essas aulas, ou se tem algo mais que vocês querem ver. E também lembrem-se de me seguir nas redes sociais, tá? Instagram e Facebook estão aí em algum lugar, é só vocês verem aí. Então a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência de hoje. Até lá, tchau!